vocês que nos acompanham nestes momentos de reflexão e oração. Mais uma vez, estamos juntos para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos uns pelos outros. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por Ele permitir termos estes momentos e também agradecemos a todos vocês que oram conosco e que em suas orações particulares se lembram de nomes que nós aqui citamos e também nomes que estão nos comentários do canal Hora Tranquila no YouTube. Queremos agradecer a vocês que nos escrevem pedindo que oremos em seu favor e em favor de nomes que vocês nos enviam, e também agradecemos aqueles que oram, inclusive me mandam orações, orando por todos vocês. Isso é gratificante. Nós precisamos nos unir cada vez mais em oração. Precisamos orar uns pelos outros, porque a oração ela tem poder. Iremos fazer uma reflexão na Palavra de Deus e logo depois nós vamos orar. Iremos hoje meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 29, nos diz: Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais o abandonarei. Conhecemos muito bem este episódio, naquela noite em que Jesus foi traído e depois levado a julgamento. Antes que aquela turba chegasse para prender Jesus, Jesus esteve conversando com os discípulos e falando que o pastor iria ser ferido e as ovelhas iriam se dispersar, todos iriam abandoná-lo. E então Pedro, ele disse: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pedro, ele era muito autoconfiante nele mesmo. Pedro, ele pensava que por ele estar andando com Jesus já há 3 anos e meio, ele tinha força suficiente para suportar as provações, os problemas que iria enfrentar. E quando Pedro disse que ele jamais abandonaria Jesus, Jesus então disse para ele: Pedro, esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E então Pedro disse assim: não, jamais eu vou te negar. Se for preciso ir contigo até a morte, eu irei. Pedro não sabia o que estava falando. Pedro não sabia o que estava para acontecer. Pedro jamais poderia imaginar que Jesus iria se deixar prender, ser levado a julgamento e morrer numa cruz. Pedro jamais poderia imaginar isso. Pedro, ele confiava na espada que ele carregava. Ele não confiava no poder de Deus. E assim como Jesus disse, naquela mesma noite, depois que Jesus foi preso, levado a julgamento, Pedro estava ali no pátio onde Jesus estava sendo julgado. Era uma noite fria. As pessoas que ali estavam haviam feito fogueiras para se aquecer. E Pedro se aproximou também da fogueira para se esquentar. E então alguém olhou assim e disse assim: olha, aquele ali é um dos dele. Aí Pedro: não conheço esse homem. Tá vendo? Irmãos, nós não podemos confiar em nós mesmos, nós não podemos ser autoconfiantes na nossa vida espiritual. Nós dependemos cada segundo do poder de Deus em nossa vida. Jamais diga que você não irá fazer isso que você vê os outros fazendo, porque não confia em você mesmo. Diga: Deus vai me dar forças para eu não cair neste pecado ou cometer aquele pecado que fulano ou fulana comete. Deus é quem nos dá forças. E então Pedro negou Jesus pela 2ª vez e depois pela 3ª vez. E aí o galo cantou. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus: esta mesma noite, antes que o galo cante, você, Pedro, vai me negar 3 vezes. E aí Pedro, quando ouviu o galo cantar,
Ele olhou para Jesus que estava lá sendo julgado e Jesus estava olhando exatamente para ele, para Pedro. Mas Jesus não estava olhando com um olhar de condenação. Pedro, tá vendo? Eu te falei que você ia me negar, viu? Não, Jesus não condenou Pedro. Jesus estava olhando com um olhar de amor, de perdão. E é o que às vezes nós não temos com as pessoas que nos ferem, que nos magoam, com as pessoas que nos prejudicam. Nós olhamos com aquele olhar furioso, né? Como diz o outro, saindo sangue dos olhos, querendo pegar a pessoa. Não, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Se alguém fizer alguma coisa contra nós, saibamos perdoar, saibamos olhar com um olhar de amor, assim como Jesus estava olhando para Pedro, e Pedro não aguentou aquele olhar, ele saiu dali e chorou amargamente. Irmãos, nós somos tentados a todo momento, a todo instante. Satanás, ele é astuto, ele sabe como nos enredar e nos enganar, e se nós não estivermos firmes, confiantes na palavra de Deus, nós também cairemos. Jamais digamos que nós não vamos cair em determinado pecado. Por nós mesmos, nós não temos forças nenhuma para suportar as tentações. Somente pelo poder de Deus, como eu já disse na reflexão de hoje, e volto a repetir. Somente Jesus pode nos dar a vitória sobre o pecado. Nós não temos poder nenhum em nós. Sabemos que muitos dos nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas têm passado por muitas lutas, provações, por tentações e às vezes têm caído, mas não permaneça caído. Levante-se, vá para Jesus, peça perdão e Ele vai te perdoar, assim como perdoou a Pedro. Ele quer nos perdoar, que possamos reconhecer que somos pecadores e que necessitamos de Jesus, da força e do poder dele em nossa vida para nós não voltarmos a cair. O apóstolo Paulo escreveu: aquele que está em pé, veja, não caia. Todos nós estamos sujeitos a cair a qualquer momento. Se porventura cairmos, não permaneçamos caídos, nos levantemos pelo poder de Jesus. Ele nos perdoa e sigamos na caminhada, não vamos desistir por um pecado, por uma falha, por um fracasso em nossa vida espiritual. Não vamos desistir, vamos continuar e com certeza seremos vitoriosos, assim como Pedro foi perdoado e foi transformado e se tornou também o grande apóstolo da pregação do Evangelho. Nós iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco, iremos apresentar pedidos de oração. Ore conosco, fale com Deus, fale qual é o seu problema, a sua necessidade, a sua fraqueza espiritual. Deus vai te dar forças, você vai vencer. O nosso exército de oração está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, graças te damos porque o teu amor por cada um de nós é um amor infinito, é um amor que não condena, é um amor que nos leva para mais perto do Pai, de Deus, é um amor que nos perdoa. Somos tão falhos, Pai, tão pecadores, tenhas misericórdia de nós, ajuda-nos a nos levantarmos se porventura cairmos, ou se há alguém orando conosco e está afastado de ti, que tome a decisão e volte hoje, agora, neste momento. Que ele clame a ti, essa pessoa clame a ti e receba o perdão e siga nessa caminhada, Pai, porque nós estamos numa jornada e essa jornada é longa. Sabemos que vamos enfrentar muitos perigos, muitos problemas, muitos assédios de Satanás, mas que nós possamos resistir e no final recebermos o prêmio da vitória, que é a vida eterna, Pai. Queremos te agradecer por todos aqueles que oram conosco, centenas de pessoas falando neste momento, abrindo o coração. Dê vitórias a cada um, Pai. Dê cura, realize milagres, liberte, Pai, pessoas que estão opressas, pessoas que estão
sendo esmagadas pelo peso do inimigo, que sejam libertas pelo teu poder, Pai. Também nós queremos pedir uma bênção especial para a Dorinha, lá de Manaus. Ela pede também que tu abençoes a Lilian, que está com câncer, ela não está bem. E ainda pede por uma vizinha que está necessitando de oração e pela irmã da Dorinha, a Toinha, que está em depressão, Pai. Ela perdeu o marido para esse vírus, Covid, e ela não está bem. Dê vitórias à Toinha, Pai. A minha sogra Estela Castro e o meu sogro João Paes continuam pedindo que estejas com eles, abençoando-os e dando vitórias em todas as lutas e problemas que eles enfrentam. Também Olga Flávio pede que tu a abençoes, a fortaleça, dê vitória sobre este problema que ela enfrenta com o seu filho em coma já há quase um ano, o Flávio Rosalém. Que, se for da tua vontade, o Flávio se recupere, Pai, e que a Olga ela sinta a tua presença em sua vida. Lídia Martins pede por sua mãe Dilma Pereira, pela saúde dela, pede pelo Alberto, pela Linda, pelo Jess, pela Lidiane, pelo Joran. Também a Lídia Martins pede pela Sueli, pelo Eric, pela Marlene, pela unidade da família e também quebra de maldição hereditária. Ó Pai, tenha misericórdia da família da Lídia Martins. E a Mara Macedo pede por ela e família, pede pelo esposo que está viajando, que seja protegido por ti e todos que estão fazendo parte dessa viagem. Também Vilani Lopes pede por Vilma, que sofreu infarto, que tu abençoes, que ela possa se recuperar. Lana Cristina está agradecida, pede que a fortaleça a cada dia na fé, permaneça firme na caminhada. Antônia Marinho pede por sua saúde, também pede pelo filho Paulo. Regiane Saraiva Miranda pede por sua saúde mental, muitos conflitos, pede pela vida espiritual e pela família. Ângela também pede por ela e família, Ermolau Kriegel e família, e especialmente pelos filhos e netos. Socorrinho Melo e família. Ainda a Socorrinho pede por um amigo que está com câncer, que tu o abençoes e faça a tua vontade na vida deste amigo. João Takakua pede por ele, pela Mara, seu relacionamento, pede pelo Paulo Alcântara dos Reis, pela saúde, pela vida espiritual do Paulo, pede pelos filhos, pela mãe dos filhos e também o João Takakua pede pelos irmãos em Cristo, as irmãs e também pede por seu trabalho, pelos vizinhos e pede que tu estejas também comigo e com a minha família. Louvado seja o teu nome, Pai. Maria Batista pede por sua saúde mental. Ela está tendo recaída de depressão, síndrome do pânico. Tenha misericórdia da Maria Batista, Pai. E todos os demais que estão passando por este momento de depressão e síndrome do pânico. Lúcia Lopes, ela está pedindo por um processo que está lá em Guarapari. Ela vendeu um terreno e a firma parece que recorreu, e que tu possas abençoar a solução deste processo. A Lúcia não vai poder estar lá em Guarapari, ela está na Bahia, mas que tu abençoes, Pai, que tu faças a tua vontade e tu conheces este negócio que foi feito com este lote e sabes da sinceridade da irmã Lúcia Lopes. Leônidas Bezerra pede pela saúde do cunhado Sebastião Dourado. E também, Pai, todos os demais pedidos que aqui estão, tu já sabes, conheces. Sabemos que o teu anjo da bênção já está sendo enviado a cada um que está orando, clamando a ti, confiando no teu poder, e que vitórias serão alcançadas, milagres serão realizados e também libertação e relacionamentos restaurados. Ó Pai, nós te agradecemos porque tu és o Deus que nos conhece, o Deus que nos ama, o Deus que quer o melhor para cada um de nós. Pedimos estas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém.